Abre comigo a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14 ao 16. Acharam? Diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez nós necessitamos da tua ajuda para poder compreender a tua palavra. Essa palavra que ela é tão rica e insondável, Pai, que nesta manhã ela possa penetrar em nosso coração e fazer morada, Deus. Que nós possamos sair daqui com a vida edificada, reconhecendo, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado. Nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Poder sentar, irmãos? Irmãos, temos aqui, nós vimos que do capítulo 1 até o capítulo de número 3, no finalzinho, nós observamos que o apóstolo está escrevendo, e a preocupação do apóstolo Paulo a Timóteo é o seguinte: se ele demorasse, ele estava escrevendo essas coisas, porque se ele demorasse, para Timóteo saber como que ele procederia na casa de Deus, né? Então, até esse exato momento, Paulo ele está olhando para a igreja, ele está focado na igreja, porque ele tem uma preocupação para que as coisas dentro dessa comunidade venham acontecer de uma maneira digna, né? De uma maneira correta, porque a preocupação dele é que a casa de Deus, né? A igreja. E ele fala assim, ele finaliza falando assim: olha, porque é a coluna e baluarte da verdade. Ele fala que nós, como comunidade, nós sustentamos essa verdade. Nós somos a coluna, o baluarte é o fundamento desta verdade. Então nós, como foi falado semana passada, nós sustentamos essa verdade. Mas o interessante é que quando ele dá esse resumo de como se deve proceder na casa de Deus, ele não termina o foco dele, ele não termina esse texto, ele não termina olhando para a igreja. Paulo, ele termina esse raciocínio olhando para Cristo. Então, quando nós lemos aqui do versículo 16, isso aqui é um hino que a igreja primitiva cantava e louvava a Deus. Quando eles se reuniam, era um dos hinos que a igreja cantava. O interessante, irmão, que é algo tão magnífico aqui, que Paulo ele sabe que o que é mais importante não é a igreja. O mais importante não é a gente se reunir. O mais importante que Paulo está nos apresentando é Jesus.
Então, o cabeça é mais importante do que o corpo. O noivo é mais importante do que a noiva. É por isso que Paulo ele termina focado em quem? Em Cristo. E nós temos que ficar focado em quem? Em Cristo. E o interessante é da maneira que ele termina esse louvor. Porque são 6 linhas que ele escreve, cada linha dessa tem a sua importância na vida de Cristo. E essas linhas que ele escreve aqui, esses textos que ele vai escrevendo, aquele que foi manifestado na carne, ele inicia desta maneira para mostrar as heresias que estavam acontecendo naquela época, como acontece até no dia de hoje. É por isso que o foco do Paulo, o foco aqui desse louvor que Paulo está escrevendo aqui, apontando primeiramente para Jesus vindo em carne. Antes de Paulo falar sobre Jesus vindo em carne, ele fala assim, ó, evidentemente, ou seja, sem controvérsia. É algo que é unânime, aqui alguma tradução vai estar escrito assim, unânime. Outras vai estar assim, ó, sem controvérsia. A minha está evidentemente. Mas era algo notório que a igreja, de uma maneira unânime, confessava esse louvor. É por isso que ele está falando. É evidentemente, é unânime, é sem controvérsia. O que? Grande é esse mistério da piedade. O que é grande? É aquilo que continua oculto? Não, como eu já falei aqui. Mistério do apóstolo Paulo é algo que estava oculto no passado. Para se ter uma noção, quando Pedro vai falar disso, desse mistério que está acontecendo agora, em nós, é algo que os próprios profetas, os anjos não conheciam isso. Era algo que estava oculto somente a Deus, somente a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É aquilo que foi revelado agora. Por isso que ele está falando, grande é esse mistério. Qual mistério? A piedade. Qual mistério? A vinda de Cristo. Qual mistério? A manifestação de Cristo para o mundo inteiro. Grande é esse mistério. Isso é enorme. Por que grande é esse mistério, irmão? Porque a gente vê que esse é o problema básico que o ser humano enfrenta. Porque se Cristo ou se Deus não tivesse se revelado a nós, nenhum ser humano teria como chegar a Deus. Ninguém. Um exemplo aqui, quando Adão pecou, Deus largasse de mão e não se revelasse mais uma vez para Adão, Adão não teria mentalidade ou razão, o que seja, para poder chegar a Deus. É por isso que ele se revela a nós. Quem se revelou? Deus se revela a nós. Aquilo que estava oculto, agora Deus está se revelando a nós. No passado Deus se revelou. A gente vê que é sempre Deus se revelando. Deus se revelou a Noé, Deus se revelou a Abraão. Deus vai se revelando, porque o ser humano por si próprio, a razão do ser humano, no estado decaído que está, não tem como se aproximar a Deus se Deus não se revelar a ele. Por isso que Paulo está falando, sem controvérsia, grande é esse mistério da piedade. Isso é grande. E a gente vai ver que isso é tão grande, que ele vai desenvolver isso em 6 linhas, mostrando que em Cristo, se Cristo não tivesse revelado a nós, até hoje nós estaríamos totalmente perdidos. O ser humano estaria entregue às suas próprias razões, emoções.
O que é grande? Grande é esse mistério. Grande é um mistério que Cristo revelou para nós. Isso é muito grande, irmão. A gente não tem noção. Como que nós estávamos? E Deus, Ele vai lá e se revela para nós. E como que Ele termina o versículo de número 15, falando que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, aqui Ele vai mostrar a verdade. Claro que a Bíblia tem várias verdades, mas é a verdade. Não há nada contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia, ela tem vários segmentos de verdades. Mas qual é a verdade maior? É essa que Paulo está escrevendo. Qual é a verdade maior? Jesus Cristo é a verdade maior. Não existe uma verdade maior do que não seja esse. Quem? Jesus ou Cristo. E quem nós devemos defender como coluna e baluarte da verdade? Quem? Quem nós devemos sustentar como coluna e baluarte da verdade? Essa doutrina. Qual doutrina? Jesus Cristo, irmão. Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, com tantas outras doutrinas, mas não ficamos preocupados com a doutrina que é Cristo. Quem é Cristo? Às vezes a gente vê hoje o debate aí que se encontra na internet, em programas de televisões, em outras coisas mais preocupadas, o que é, mas a gente vê que essa é a verdade que nos salva, essa é a verdade aqui, a verdade de Cristo. Ladrão da cruz, ele não teve conhecimento de nenhuma outra verdade, a não ser quem era Cristo, e é isso que Paulo está nos mostrando aqui. Qual é a verdade que nós devemos defender? Cristo. Qual é a verdade que nós devemos sustentar? Cristo. Essa é a verdade. É por isso que Paulo, quando ele acaba de passar doutrina para a igreja, ele aponta para Cristo. Porque Cristo é o supremo de toda a verdade, é Cristo. Então, às vezes nós queremos aprender outras doutrinas, mas aprende, irmão, a doutrina de Cristo. Quem foi Cristo? Por que Cristo veio? Por que Ele padeceu? Qual a necessidade de Cristo padecer? Qual a necessidade do Deus em espírito se encarnar numa pessoa e hoje está preso num corpo? Qual foi essa necessidade? Então nós temos que estar preocupados muito mais com essa doutrina de Cristo. É por isso que Paulo ele vai falar aqui. E é interessante que ele fala evidentemente, grande é esse mistério. A primeira linha que ele vai escrever, de 6 linhas, a primeira ele vai falar, aquele que foi manifestado na carne. A gente vê que Paulo ele enfatiza muito a pessoa de Cristo aqui nessa carta. Porque nós encontramos que essa verdade, ela estava sendo combatida. Os falsos mestres naquela época estavam entrando, penetrando nas igrejas, querendo tirar essa humanidade de Cristo. A gente vê que uma das doutrinas que é mais debatida, que a pessoa tenta tirar, que a pessoa ela tenta tirar da doutrina de Cristo, a primeira é a divindade de Cristo, e a segunda é a humanidade de Cristo. Isso desde o início da igreja primitiva, isso vem acontecendo, e hoje não é diferente quando você vai conversar com qualquer um, porque Jesus como humano, não tem como negar que ele existiu. Se a gente começa a contar os anos, hoje, 2024 para 2025, por que começa a contar em 2024, 2025? Conta desde o início do nascimento de Cristo. Isso é uma prova cabível e real.
e outras provas mais que a gente vê que hoje não tem como negar a pessoa do Senhor, a pessoa humana de Jesus, não tem como negar. Mas o que eles tentam negar é a divindade de Cristo. O que eles tentam negar é que Cristo, Deus, ele habitou realmente num corpo humano. Isso que eles tentam negar. E para ter uma noção, o hino aqui, ele começa falando sobre isso. Aquele que foi manifestado na carne. Cedo, irmão, na vida da igreja houve vários distanciamentos do entendimento de que Jesus era plenamente humano. Logo no início da igreja, uma seita chamada gnosticismo, que era uma combinação de várias percepções religiosas que resultou em uma religião eclética, ou seja, uma religião misturada. Colossenses foi escrito para combater essa heresia, o gnosticismo. Por quê? O que o gnosticismo ele ensinava nessa época? E até hoje, se você for pesquisar por aí, os agnósticos estão surgindo novamente. Muitos aí são da seita agnósticos. E qual é o entendimento do gnosticismo dessa época? Em primeiro lugar, eles ensinavam o seguinte, que os mundos do espírito e da matéria se opõem dualisticamente, ou seja, em duas partes: mundo do espírito e o mundo da matéria. O mundo hoje da matéria que nós habitamos, ele surgiu através de uma emanação de espírito, de uma divindade inferior, que eles chamam de demiurgo, ou seja, um Deus soberano. Ele criou o espírito, e o Deus demiurgo, que é um Deus inferior, ele criou a matéria. Deus soberano, ele criou um espírito que é bom, e o demiurgo, que é o Deus inferior, criou a matéria que é má. Então, quando Paulo ele vai pregar sobre a ressurreição, que nós ressuscitamos com esse próprio corpo, era inadmissível para os gnósticos, porque a matéria é má, nada de bom tem na matéria. É por isso, quando eles entravam na igreja, eles falavam que o ser humano poderia fazer qualquer tipo com a matéria, porque a matéria é má. O homem poderia se prostituir, poderia se embriagar, poderia mentir, podia fazer qualquer coisa com essa matéria, porque a matéria é má. Então eles acreditavam o seguinte, que o espírito é bom, a matéria é má, você pode lascar a matéria, por quê? A matéria não ressuscita, a matéria vai para o buraco e pronto, acabou. Outro ponto também que eles vão falar, que em segundo lugar, que eles vão falar que a tarefa de Cristo é restaurar o mundo dos espíritos, livrando do seu cativeiro material. Ou seja, Cristo veio para restaurar o meu espírito, não restaurar a minha matéria, porque a minha matéria é má, ela não vai ressuscitar, ela vai ficar lá embaixo, lá no buraco, vai estragar e apodrecer. Então, os cristãos ele poderiam ser salvos por fé, mas também auxiliados de determinadas fórmulas sagradas, tipo ritos simbólicos, cerimônias místicas, fórmulas mágicas e outras coisas mais. Os que estavam penetrando na igreja, falando que Jesus não veio em carne. Os gnosticismos. Os gnosticismos, meu irmão, eles conceberam várias formas de descrever a pessoa de Cristo. Uma delas era que Jesus era um espírito celestial, que é Cristo. Que no batismo, Cristo, Jesus, Cristo. Cristo espírito, Jesus matéria. Matéria ruim. Espírito bom, matéria ruim.
Então que no batismo o que aconteceu? Cristo, o Espírito, veio, habitou na matéria ruim, possuiu o corpo de Jesus. E quem sofreu não foi o Cristo Espírito, mas quem sofreu foi o Jesus matéria. Ele sofreu. O Cristo não sofre. Quem sofreu? Jesus, humano. Mas quem morreu na crucificação também não foi Cristo. Foi quem? Foi Jesus. Porque Cristo, antes de Jesus morrer, Cristo se ausentou do corpo de Jesus. Então no batismo de Jesus, o Cristo Espírito veio. E na morte de Jesus, o Cristo Espírito deixou somente Jesus. A gente vê, irmão, que não só foi ele, isso foi no início da igreja, mas também já em 199 aproximadamente, já existia já uma seita chamada docetismo. O que é de docetas? O que significa isso? Significa que eles acreditavam que Jesus não era real, Jesus era um fantasma. Jesus ele não tinha corpo, Jesus só era o quê? Um fantasma. Porém isso foi debatido no concílio lá do concílio de Calcedônia, em 451, onde que essa seita, essa heresia foi debatida, falando não, que Jesus era humano. Isso sempre existiu para tentar diminuir a divindade de Cristo sobre a humanidade dele, sempre existiu. Para se ter uma noção, o apóstolo João, ele destaca de uma maneira especial essa questão na primeira carta. Já na primeira carta de João, que a gente vai ler aqui alguns textos, a gente vai ver que ele debatia com essa heresia que negava que Jesus tinha sido genuinamente humano. Acompanhe comigo, 1 João, lá na sua epístola, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Para aqueles que falavam que Jesus era o Espírito, somente tipo um fantasma, olha o que João escreve. Acharam? 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e com nossos olhos, com nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos o que? Apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha o que João está falando? Que ele não era espírito, ele não era fantasma, mas ele era uma pessoa em carne e osso. Eu vi ele, e minhas mãos também apalparam ele. Outro ponto também que o João vai falar, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 2 e 3, olha o que ele diz. Combatendo essa heresia. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é o que? De Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus que veio em carne não procede de quem? De Deus. O que ele está combatendo? A humanidade de Jesus, essa heresia que falava que Jesus era um fantasma. Agora, olha a outra heresia que ele vai combater contra o ignoticismo. 1 João ainda, capítulo 5, versículo 6. Olha o que ele diz. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. O Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Olha o que ele está falando. Este é aquele que veio por meio da água e sangue. O que o gnosticismo ensinava? Não. O Espírito, Cristo desceu,
na vida de Jesus somente na água, no batismo. Mas quando foi na morte, o Cristo se ausentou de Jesus, morreu a pessoa humana de Jesus, não o Cristo. Olha o que João está falando? Não. Ele veio por meio da água, do meio do batismo, mas também por meio da morte. Ele veio por meio da morte também. É isso que João está falando. Olha o que o Gálatas ele vai falar, Paulo agora escrevendo Gálatas 4:4. Olha o que ele diz. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que Paulo está falando? Aquele que se manifestou na carne. Jesus então veio como homem, como uma pessoa, como um ser humano, né? Como ser humano. Jesus, irmão, ele assumiu a forma humana porque existia um abismo espiritual e moral entre Deus e nós, um abismo criado pelo pecado humano. Por nosso próprio esforço moral, somos incapazes de nos opor ao pecado, de nos elevar ao nível de Deus. Para termos comunhão com Deus, precisamos ser unidos a Ele, e isto foi realizado pela encarnação, em que a divindade e a humanidade foram unidas em uma pessoa. É precisamente neste ponto que as seitas e falsas religiões do mundo tentam enganar. Satanás invariavelmente ataca a pessoa de Cristo, negando que ele é Deus vivo e eterno em carne e osso. Jesus, se ele veio em carne, ele não era Deus. Por quê? Porque Deus não pode habitar num corpo humano. Isso é os ensinamentos que muitas seitas têm ensinado por aí, que o Satanás tem atacado. Mas que Jesus, ele é Deus homem. Alguns aí tentam colocar Jesus como 50% homem e 50% Deus. Não. Jesus é 100% um e 100% outro. Alex, mas naquele momento quando ele fala assim, isso aí não compete a mim, eu não sei a hora, só Deus sabe, ele deixou de querer receber essas informações, não questão dele não ter essas informações. Ele abriu mão dos seus atributos. Em uma hora ele possuía os atributos, em outra hora ele abriu mão dos seus atributos. Uma hora ele está falando para Filipe, antes mesmo de te chamar, Natanael, antes mesmo de Filipe te chamar, eu já te via já debaixo lá da figueira. Mas outra hora ele abre mão, ele não sabe. Uma hora ele fala para Pedro, você vai me negar, mas outra hora ele abre mão, ele não quer saber. Ele é Deus, irmãos. Aquela pessoa que foi morto lá na cruz do Calvário é Deus. É Deus. Agora você para imaginar. O próprio Deus, ele teve que entregar o seu filho, que nunca fez nada, para morrer em nosso lugar. Só assim você pode ter a noção da dimensão do pecado, que o pecado ele é capaz de fazer. O que o pecado fez. O que o pecado fez. E que Paulo está falando nessa primeira linha, aquele que foi manifestado na carne. Jesus, ele veio de carne e osso. Segundo ponto que Paulo vai
vai escrever, foi justificado em espírito. Algumas traduções aqui vai estar falando que esse espírito aqui é letra maiúscula, não é minúscula não. E está falando assim, foi justificado em espírito. Justificado significa o quê? Justificar ou declarar justo, né? Jesus, ele foi plenamente declarado justo pelo Espírito. Suas obras foram plenamente estabelecidas como justas. Do início ao fim, o Espírito Santo era o agente de Jesus. Acompanhe comigo aqui na concepção. Olha quem estava ali na concepção. Foi justificado em espírito. Olha só. Lucas capítulo 1, versículo 35. Acharam? Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, e entre o santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, foi justificado em espírito. O próprio Espírito foi o agente da sua concepção. Olha o Espírito ali justificando, testificando quem Jesus era. No batismo, ele foi o agente da confirmação. Quem? O Espírito. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, olha o que diz. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, quando Jesus foi batizado, quando ele sai da água, abre os céus. É isso que Mateus está escrevendo. E viram o Espírito Santo descendo de uma forma como pomba sobre a vida de Jesus. Então o Espírito Santo não foi só o agente da sua concepção, mas foi também um agente da sua confirmação do batismo. Outro ponto também, que o Espírito, ele foi o agente do fortalecimento de poder. Olha em Mateus capítulo 4, por favor. Mateus 4 agora. Diz assim, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. O diabo tentou Jesus de todas as maneiras. Olha o versículo de número 11, por favor. Com isso, o deixou o diabo, eis que vieram anjos e os serviram. O que quer dizer? Que o Espírito de Deus foi o fortalecimento de Jesus nesse momento da provação, dessa tentação, não provação, dessa tentação. Jesus foi tentado ali naquele exato momento, como ser humano, mas quem o fortaleceu? O Espírito Santo. É por isso que ele está falando, foi justificado em Espírito, ou seja, o Espírito olhou para Jesus desde o início ao fim, falando que ele era justo. Outro ponto também, que ele foi, o Espírito Santo foi o agente capacitador de poder na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 28, olha o que diz, Mateus 12, 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava capacitando Jesus com poder. E por último, o Espírito Santo também foi o agente da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Acompanhe comigo Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz, por favor. Se, Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o Espírito Santo foi o agente da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a gente vê que o nosso Senhor era Deus homem, em sua natureza humana, ele era plenamente homem, em sua natureza divina, ele era totalmente Deus. E a gente vê que do início ao fim, o Espírito Santo era o agente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não para por aí. Olha a terceira linha que ele vai falar. Na primeira linha ele fala, aquele que foi manifestado na carne. Na segunda linha ele fala, foi justificado em espírito. Na terceira linha ele fala que foi contemplado pelos anjos. Os anjos, irmão, participaram efetivamente da vida do ministério de Jesus. Em seu nascimento a gente vê anjos, em sua tentação acabamos de ver anjos, em seu ministério vemos anjos, em sua agonia vemos anjos. Então os anjos eles fizeram parte da vida ministerial de Jesus do início ao fim. Jesus nasceu celestial de anjos, na tentação anjos servindo a Jesus, em vários outros pontos a gente vê os anjos. Agora, o interessante é que aqui não está falando desses momentos. Aqui está falando de um único momento. Quando ele fala contemplado por anjos, aqui ele está falando sobre a ressurreição. Quando Jesus ele foi ressuscitado, os anjos contemplaram ele. Enquanto os humanos estavam incrédulos com a sua ressurreição, os anjos não, os anjos estavam contemplando Jesus. A gente vê, irmão, que os anjos eles viram, reconheceram claramente o seu glorioso Senhor. Então, os anjos precederão a segunda vinda de Cristo. Quem vai tocar trombeta? Os anjos. Quem vai recolher os salvos? Os anjos. Então os anjos eles precederão também a segunda vinda de Cristo. Então os anjos também eles fazem parte desse reinado, desse momento tão glorioso de Cristo. Os anjos fazem parte. E o quarto ponto que Paulo ele vai falar aqui: primeiro, aquele que foi manifestado na carne; segundo, foi justificado em espírito; terceiro, contemplado por anjos; quarto, pregado entre os gentios. Pregado entre os gentios. Grande é esse mistério da piedade, porque foi pregado entre os gentios. Esse momento aqui, pregado entre os gentios, Antigo Testamento não tinha noção disso. Mas aqui Paulo está falando que foi pregado entre os gentios. Jesus ele foi pregado, irmão, entre as nações. Antes da sua ascensão, da sua subida, ele ordenou aos discípulos. Lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim, olha, é um texto muito conhecido. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele deu essa ordem para a igreja: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi uma ordem imperativa de Cristo. Nos dias, irmãos, que se seguiram, a gente está lendo o livro de Atos, a gente vai ver isso. Milhares acreditavam em Deus. O evangelho ele foi pregado por toda a Judéia, em seguida para os samaritanos, para o etíope, para o Cornélio que era um gentil, e finalmente em todo o mundo gentil. Paulo, ele pregou o que existia mundo naquela época. O evangelho chegou ao ponto de Paulo ter partido para a Espanha. Alguns acreditam que ele foi para a Espanha e retornou, mas da Itália, pegando da Itália e descendo lá para aquele lado da Ásia, aquele mundo descoberto, o evangelho foi anunciado.
Olha o que Paulo escreve lá em Colossenses capítulo de número 1, versículo 23, por favor. Quando Paulo ele coloca aqui pregado entre os gentios, olha o que Paulo fala, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi, olha só, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, tudo que era mundo para o apóstolo Paulo, ele está falando, o evangelho foi pregado para essas pessoas. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo esse hino, ele está falando, pregado entre os gentios. As pessoas ouviram o evangelho. As pessoas, irmão, não ouviram outro evangelho, elas ouviram o evangelho. É por isso que nós, igreja, como comunidade, nós somos a coluna e o baluarte desta verdade. Que verdade? Que eles pregaram. Tome muito cuidado, irmão, hoje, com essa disseminação do evangelho que está acontecendo por aí, porque hoje todos nós temos facilidade, fácil acesso ao evangelho. Mas que evangelho que nós temos tendo acesso? Hoje eu vejo cada coisas absurdas acontecendo por aí, falso evangelho sendo associado como verdadeiro, e muitos crentes postando isso. Querido, nós somos coluna e baluarte de uma única verdade, do verdadeiro evangelho. Qual é o evangelho que eu tenho que sustentar? Qual é o evangelho que eu tenho que disseminar? Somente um. Não existe vários evangelhos. Paulo, quando fala isso para a igreja de Gálatas, ele fala, outro evangelho é anátema, é maldição, só existe um evangelho. E nós temos que saber qual é o evangelho que a igreja primitiva anunciou. Qual é o evangelho que a história da igreja anunciou? Porque hoje existe muito falsos evangelhos se passando como verdadeiro, irmão. Tome muito cuidado. Existem muitos pastores liberais. Como que eu posso identificar um pastor liberal? Acabei de falar. Eles não acreditam no milagre. Os pastores liberais pensam muito nesse mundo, nessa vida. Todos os tipos de milagre que aconteceu tem uma forma, tem uma explicação científica. E um dos acontecimentos também dos pastores liberais é que tudo já aconteceu, nada mais vai acontecer. Eles acreditam que o livro, até o próprio livro de Apocalipse, tudo já aconteceu, que não vai acontecer. Isso é uma linha liberal, pastor liberais. E hoje que tem muito, irmão, toma muito cuidado com os pastores liberais, muito cuidado. Eles só pensam em Cristo neste mundo, tem que tomar muito cuidado. O que eles ensinavam? O que os reformadores ensinaram? As pessoas hoje estão acreditando que eles estão descobrindo a roda. Tem muitos evangélicos que acreditam que o cristianismo ou o evangelho começou quando nós aceitamos a fé, e não é isso. Nós temos uma raiz, nós temos uma história. Para se ter uma noção, a preocupação dos homens perto de nós, aqueles homens Lutero, Zwinglio, Calvino, aqueles reformadores de renomes,
para eles entenderem, eles tiveram que pesquisar lá nos pais da igreja, saber da origem, o que era certo, o que é errado, porque eram os que estavam mais próximos dos apóstolos. E porque hoje a gente vê tanta ladainha por aí, irmão. Tantas pessoas pegam um texto, pegam uma parábola e faz umas piruetas nas parábolas e nos apresentam, e as pessoas acreditam nisso. Olhe para a Bíblia, vamos ver como que Jesus foi pregado. Quando fala que pregado entre os gentios, que pregação era essa? Que doutrina era essa? Quem era anunciado? Olha o que diz, irmão, em Atos capítulo 10. Vamos aqui em Atos capítulo 10, por favor. Olha como é que é. Atos 10, versículo 37 ao 43. Olha o que diz, por favor. Pedro está lá na casa de Cornélio. Ele está pregando. Olha a pregação do apóstolo Pedro, por favor. Atos capítulo 10, versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os primórdios do diabo, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecado. O que eles pregavam? Jesus. Jesus. Por quê? Jesus é a boa nova. Jesus é a boa notícia. Olha o que Paulo pregava. Abre comigo agora em Atos capítulo 17, por favor. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando ele chega em Tessalônica. Ele chega em Tessalônica. Olha o que ele diz. Versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o que? O seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca do que, irmão? O que ele pregava? As Escrituras. Não era invenção da cabeça dele. O homem que foi arrebatado, e tudo indica que ele foi ao terceiro céu, viu coisas que não tem como falar por palavras. Ele pregava o que? As Escrituras, aquilo que estava às suas mãos. Expondo, versículo 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este dizia: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então o que Paulo pregava? As Escrituras. Então o que o gentio ouviu? As Escrituras. Outro ponto também, olha o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, por favor. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo de número 23.
Olha quem pregava. Mas nós pregamos quem? A Cristo. A Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Quem eles pregavam? Cristo. Olha no capítulo 2, versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ó, de quem ele falava? Cristo. Jesus era anunciado para os gentios? Sim, Cristo. Não era perca de tempo, mas era Cristo. Olha aqui, irmão, no capítulo 15, olha no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, olha no versículo de número 1, olha o que Paulo vai dizer, irmão, por favor. Aqui, é isso que eu falo, irmão, nós só podemos entregar aquilo que nós recebemos. Eu não posso entregar nada da minha cabeça, da minha cachola, não. Tem tudo uma história, tem todo percurso, sabe? Tudo está escrito. Olha o que Paulo ele fala. Aqui, olha o capítulo de número 15, versículo 1. Irmãos, olha só. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra da qual vou-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, olha só, vos entreguei o que também o quê? Recebi. O que Paulo pregava, o que ele recebeu. Paulo não tirava nada da sua mente. O que ele falava? Aquilo que ele tinha recebido. O que nós temos que falar? Aquilo que nós recebemos. E o que nós recebemos? As Escrituras. Não é nada espetacular o que está surgindo por aí, não. Esquece isso. É as Escrituras, irmão. Deus, entenda bem o que eu vou falar. Deus, as pessoas falam assim, profetiza. Ainda mais na virada do ano agora, que vocês vão ver aí. Vamos profetizar no ano 2025, vai ser não sei o quê. Você pode falar? Pode falar. Mas entenda bem, querido, o que eu vou te dizer. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Eu posso falar aqui, minha palavra vai cair por terra, porque eu não tenho poder para fazer nada acontecer. Deus só tem poder com a sua palavra. Foi isso que ele falou para Jeremias. Jeremias, é o poder, a minha palavra, Jeremias. Falso profeta não tem poder nenhum, Jeremias. Eu tenho poder, a minha palavra tem poder. Por isso que nós temos que pregar o quê? As Escrituras, porque é a palavra de Deus. Quando eu prego a Escritura para vocês, irmãos, Deus se responsabiliza, porque é as Escrituras, e Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o meu testemunho, Ele não tem compromisso com nenhuma razão minha, nenhuma filosofia minha. Ele não tem testemunho, Ele não tem. Qual o compromisso de Deus? Com a sua palavra. Por isso que os reformadores, o que eles faziam? Pregar a palavra. O que Paulo está falando? Eu estou entregando a vocês o que eu recebi. E o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que passar para vocês, o que eu também recebi. Aí eu entrego para vocês. O que eu recebi? A palavra de Deus. O que eu posso ter recebido? Confissões de homens que se declinaram para estudar a Bíblia mais do que eu. Entenderam de uma maneira racional melhor do que eu. Aí eu pego isso e eu transmito para vocês. Mas tudo tem que estar fundamentado onde? Nas Sagradas Escrituras. Quando você vai na nossa confissão de fé de 1589, de 1689, o que não for bíblico, aquilo ali não é inspirado. O que é inspirado? É isso aqui. Eles tiraram daqui. Aí sim, aqueles textos lá são inspirados. Entende? O compromisso. Olha que Paulo ele não termina aqui. Olha o que Paulo ele vai falando ainda em 1 Coríntios capítulo 15.
antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha só, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Aqui, 4. E que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo o quê? Então, irmão, é as Escrituras. 2025, 2026, ano 2027, vai vir muitas coisas novas por aí, mas pelo amor de Deus, continue com as Escrituras. Continue com as Escrituras. Outro ponto que ele vai falar também, outra linha, se foi pregado entre os gentios, ele fala assim, ó, crido no mundo. Naturalmente é o que aconteceu, é o que tem acontecido. Qual é o resultado da pregação? É que as pessoas estão crendo. As pessoas estão crendo, homens de toda a nação começaram então a adorá-lo como seu Salvador e Senhor. Então, crido no mundo. E ele finaliza falando assim, ó, recebido em glória. Recebido em glória. Você se lembra na morte de Cristo? Como que Jesus morreu? Desamparado. Por um momento até pelo próprio Pai. Os seus amigos foram dispersos. Ele olha ali ao pé da cruz. Está Maria, está as mulheres, está João. E ele olha aquela multidão ali debochando, os fariseus caçoando dele. Salvou os outros, salva a ti mesmo, desce da cruz, aí a gente vai crer. E ele chama por Elias, e Cristo sentindo dor. Pessoas gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Foi essa cena de Jesus. Os últimos minutos, as últimas horas de vida, foi essa cena de Jesus. Mas quando ele morre, o texto diz, recebido na glória. Aqui, foi caçoado, mas foi recebido na glória. E como que ele foi recebido na glória, irmão? Como que ele foi recebido? Como que ele entrou na glória? Como que ele entrou? Você consegue imaginar? Como que Jesus entrou? Salmo 24 ele fala, para que entre o rei da glória. Quem é esse? Forte, poderoso, Senhor dos exércitos da batalha. Abrai as portas para que entre o rei da glória. Como que Cristo entrou? Vamos finalizar aqui com esse versículo, com esse capítulo aqui, capítulo de número 5, Apocalipse. Acharam aí? Apocalipse, capítulo de número 4, está falando do trono de Deus. Fala do trono de Deus. E fala que os seres viventes davam glória e honra a Deus. Versículo 10, capítulo 4, versículo 10, fala dos 24 anciões, estão prostrantes diante dele, estão adorando ele pelos séculos dos séculos, a Deus Pai. E termina assim o capítulo 4, falando de Deus Pai, sentado no trono. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram
criada, todas foram criadas por Deus. E tá os anjos prostrados diante do trono de Deus. No capítulo 5, já é diferente. Eu não estou falando que Deus Filho é maior do que Deus Pai, porque são as mesmas pessoas. Mas olha o que diz, irmãos, no capítulo 5. Olha como é que se inicia. Acabou de falar do trono de Deus e agora vai falar no capítulo 5. Versículo 1. Por isso que Paulo fala, recebido em glória. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem? Deus. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé. Olha que maravilha, irmão. De pé. João está chorando muito. João está arrebatado em espírito. Ele está tendo essa cena arrebatado em espírito. Ninguém conseguiu nem olhar para o livro. Não podia com ninguém sobre a terra. Ninguém. E quando ele fala ninguém, nem anjos, ninguém, poderosos, ninguém, Gabriel, ninguém, Miguel, pode ser serafins, querubins, pode ser o quem for, ninguém conseguia nem sequer olhar para o livro. E João chorava muito. Então quando ele olha sentado no trono, os 4 seres viventes, e ele vê o cordeiro. Olha o que ele fala: de pé. O quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos, e entoava novo cântico, dizendo: se lembra? Aqui, na terra, crucificam. Qual foi o cântico para Jesus? Crucificam. Qual foi o cântico para ele lá na glória? Digno é de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituir reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono ao cordeiro, seja o louvor, honra e a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Jesus deixou o corpo, crucificam, mas foi recebido, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Por isso que Paulo, nas suas 6 linhas, ele nos ensina a vida de Cristo. Foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado em gentios, crido no mundo e recebido em glória. Louvado seja o nosso Deus. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Até aqui, é que a igreja é muito importante, mas o cabeça é mais importante que a igreja. A igreja não existe sem o cabeça. O cabeça é mais importante do que o corpo. O noivo é mais importante do que a noiva. Cristo é mais importante do que a igreja. Por isso, querido, que nós possamos valorizar Jesus Cristo. E quem nós devemos anunciar? Cristo. Quem nós devemos defender? Cristo. Quem nós devemos ensinar? Cristo. O que nós devemos fazer? Passar aquilo que recebemos, somente. Isso já é suficiente. Vamos colocar de pé, vamos estar orando a Deus?